Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Pai, para que teu Espírito Santo nos dê revelação da tua palavra, que palavras naturais possam ser palavras espirituais reveladas, Senhor, ao nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e, enfim, muitas questões e tribulações e situações assim, parece, já viu aquela expressão? Parece que a pessoa está numa sinuca de bico. Só os irmãos que eram do mundo entenderam, né? O que é uma sinuca de bico? Irmãos, acho que foi uma expressão ruim, parece que quase ninguém sabe. Quantos sabem o que é sinuca de bico aqui? Ufa, não me deixaram na chapada, né? Mas o que é a sinuca de bico? É quando parece que tem uma situação no jogo de bilhar que não tem saída. Não importa onde ele jogar, ele não vai conseguir chegar no objetivo. E parece que muitas vezes tem determinadas situações que nós nos encontramos e nós não sabemos o que fazer ou como fazer. Já aconteceu alguma circunstância na sua vida em que você chegou numa posição em que você não sabia o que fazer? Às vezes nas suas finanças, às vezes com seus filhos, às vezes com seus pais, às vezes uma questão de saúde. Você não sabe o que fazer, você já tentou de tudo. Às vezes dentro do seu casamento, você não sabe o que fazer. Você chegou ali e falou, e agora? O que é que eu faço? O que eu faço agora? Então o tema da palavra é, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Em momentos que você não sabe o que fazer numa situação como essa? Eu queria ler um texto com os irmãos, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, vamos ler a partir do verso 1. Amém? 2 Crônicas, a partir do verso 20, relata a história de Josafá. Josafá era o rei de Israel, ele chegou nessa situação, não sabia o que fazer, né? Por conta dos adversários que estavam vindo ao encontro dele. Projetando aqui? Vamos ler aqui. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar e em Digedi. Então Josafá teve medo, olha só, o rei teve medo. Você já teve alguma circunstância que era tanta pressão que você ficou com medo das circunstâncias? Medo de não conseguir pagar as contas? Medo do que ia se tornar na empresa? Medo de perder o trabalho? Medo da carreira profissional, medo de perder o casamento? Já teve algumas circunstâncias ou alguma tribulação na sua vida que você teve medo? Verso 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir? Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal
nos sobrevier espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, e nos deste em herança. Verso 12. Esse é o verso do tema. Ah, Senhor, nosso Deus, acaso não exultarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então veja, vamos ler de novo aqui, olha só essa segunda parte. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Então veja, aqui está relatando a história de Josafá, e ele fala, olha, é grande, é numerosa a multidão que vem contra nós. Ou seja, era impossível ele agora juntar ali toda Judá, Israel, e pelejar e na guerra contra os seus adversários ali. E ele falou, eu não sei o que fazer. Então sabe que isso aponta para momentos das nossas vidas, em que se levantam inimigos contra nós, e que nós parece que estamos de mãos atadas, parece que nós não sabemos o que fazer. É quando parece que o casamento acabou e você não sabe mais o que fazer. É quando parece que o problema financeiro não tem saída. É quando tem algumas circunstâncias adversas no seu trabalho, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, você fala, e agora? O que eu faço? Como que eu saio dessas circunstâncias? Sabe, será que em algum momento da sua vida você já passou por um cenário como esse? Ou talvez você esteja passando em algum quadrante da sua vida, uma circunstância como essa, em que você não sabe o que fazer, em que você olha ao seu redor e fala, eu já tentei de tudo, não sei mais o que fazer. Sabe, são momentos como esse, que Josafá nos ensina aqui, né, no finalzinho ele fala assim, olha só o que ele fala, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Tudo começa aí. Sabe, em momentos adversos, muitas vezes a nossa tendência natural, humana, carnal, e quando eu falo carnal é fazer a vontade do homem. A nossa vontade, muitas vezes, é resolver o problema. Como? Resolver como? Com a força do nosso braço, com o nosso achismo. Eu acho que assim vai ser melhor. Mas aí você tenta e não dá certo. Aí você fala, então, eu tinha uma segunda opção. Então era a segunda opção. E aí você faz e também não dá certo. E aí você faz a terceira, a quarta, a quinta, e chega uma hora que você fica esgotado, você fala, quer saber? Deus nem olha para mim. Cansei de Deus. Sabe, mas nessa hora, o simples fala, Deus parou de olhar para mim, você olhou para Deus, falou, Deus, olha eu aqui. Sabe, o grande questão para nós sairmos de circunstâncias é nós não perdermos o olhar, o alvo, que é Cristo nas nossas vidas. Muitas vezes, durante que nós estamos no meio de uma tribulação, muitas vezes você demora muito para olhar para Deus. Demora muito. Tem pessoas que demoram muito. Quando você aprende que você não deve tirar os olhos do Senhor, você sofre menos.
Por quê? Porque você não anda mais agora debaixo da força do seu braço, mas você olha para Deus, espera Deus falar e aí você faz. Enquanto isso não acontece, você fica só, parece que entra ano, sai ano e o filme é o mesmo. Por quê? Porque você sempre está na força do seu braço. Mas nós estamos começando um ano, e esse é o ano da casa cheia, amém? Então veja, você precisa, logo no começo do ano, decidir no seu coração, ter uma atitude de um homem e de uma mulher de Deus. Não mais segundo a força do seu braço, não andar mais segundo o seu achismo, não mais andar segundo o seu intelecto natural. Pastor, quer dizer que eu não preciso mais estudar? Os jovens já pensam isso. Não. Você tem que estudar e se qualificar. Todo intelecto natural que o Senhor mesmo te dá, somado à unção dele, isso vai te levar a lugares infinitamente maiores, creia. Amém? Mas o que eu estou dizendo é que você não pode se basear tão somente no seu intelecto, tão somente no seu conhecimento natural. Sabe, Deus, quando Ele quer mover alguma coisa, Ele vai mover para que Ele seja exaltado, não o seu intelecto. Veja que Moisés, quando Deus chama Moisés, e Moisés significa libertador, para ele libertar o povo do Egito, e aí os irmãos conhecem o contexto, ele vai lá, mata o egípcio, foge para o deserto, ele passa 40 anos no deserto. Depois, passados esses 40 anos, que Deus estava desconstruindo todo o conhecimento natural e humano nele, Moisés foi criado com mais alta tecnologia e conhecimento da época, foi criado dentro do palácio de Faraó. É como se ele estivesse lá em Harvard, no Vale do Silício, tendo ali todo conhecimento, o melhor conhecimento do mundo. Mas depois, passado 40 anos, ele vê o quê? Que ele precisava de Deus. Por quê? Porque ele mesmo não tinha condições. Ele não se achava capaz. E aí Deus vai e faz todo o sobrenatural na vida dele para libertar o povo. Amém? Mas vamos voltar aqui. Então veja que Josafá ele se encontra nessa situação, ele não sabe o que fazer por conta do cenário. O cenário, aos olhos naturais, não era favorável. Por quê? Porque naturalmente não tinha o que ser feito. Naturalmente, aos olhos de Josafá, que era o rei, não tinha o que ser feito. Não tinha o que ser feito. Deixa eu continuar lendo para retomar aqui. Vamos ler, continuar lendo o texto. Vamos ler um pouco mais. É um texto um pouco longo, mas vamos ler e depois a gente vem ministrando. Verso 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Aí o Senhor entrega uma palavra para todos ali. Não temais. Veja que nós lemos que ele estava com medo. Amém? Então veja, aí ele vai e o Senhor dá uma palavra para ele. Começa a dar aqui algumas promessas para ele. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco, aleluia. Verso 18, então Josafá se prostrou, aleluia,
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos correitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor. Fala assim, crede no Senhor. Vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvor, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe levantaram contra os moradores de monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com os alaudes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aleluia. Amém? Então veja, aqui conta esse relato que aconteceu, que começou com uma grande crise, mas terminou com uma paz em todo o seu reinado. Por quê? Era uma crise tão grande, mas depois que todos viram o que Deus fez na vida de Josafá, na vida de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, em toda Judá, quando eles viram isso, todos os outros reinos falaram: opa, não dá para mexer com Israel, com Josafá, nem com Judá, não dá para tocar, porque o Senhor é com eles. Fala para a pessoa do seu lado: o Senhor é contigo. Mas vamos lá. Dentro desse texto eu queria destacar aqui pelo menos 4 pontos. Fala assim, 4 pontos. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que em momentos como esse, onde Josafá se encontrou com medo, né? Vamos ler o verso 3 de novo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui no verso 3 é que ele foi buscar o Senhor. Como é que se busca o Senhor? Em oração. A primeira coisa que aconteceu aqui, ele foi orar a Deus. Sabe, infelizmente, na maioria dos contextos que nós vivemos até os dias de hoje, as pessoas, muitas vezes elas não oram, mas quando elas se encontram ou se deparam de grande tribulação, elas saem correndo para orar.
E foi exatamente isso que Josafá fez. Sabe, tem problemas que muitas vezes parece que vêm na nossa vida como torrentes caudalosas, como avalanches, que parece que vai nos destruir. Esse era o sentimento de Josafá. Mas ele rapidamente, o que ele faz? Ele sai a orar. Irmãos, e oração é muito poderoso. Muitas pessoas negligenciam a oração. Muitas pessoas acham que a oração é perda de tempo. Muitas pessoas acham que não precisam orar. Mas eu quero te dizer que a oração é uma chave da vitória na sua vida. A oração é uma chave que quando você identifica que essa chave, ela te dá acesso a lugares das quais sozinho você não consegue chegar. A oração, ela vai te levar a determinadas vitórias que sozinho você só vai ter derrota. Só vai ter frustração, só vai ter mágoa e ressentimento. Então muitas pessoas tentam viver a sua vida cristã sem oração. Mas quando você entende que a oração é uma chave poderosa, e você decide começar esse ano de 2023 tomando posse dessa oração, dessa chave, e você decide orar e experimentar, acessar lugares dos quais você jamais sozinho ia chegar, irmãos, você nunca mais larga a oração. A oração, parece que no decorrer dos anos, parece que as orações, e quando eu falo oração, estou falando na igreja de um modo geral, parece que a oração está na UTI muitas vezes, porque as pessoas não oram, só oram quando a coisa está feia. Faz uma autoavaliação da sua vida. Você tem uma vida de oração frequente ou você só intensifica a sua oração e clama quando você está na sinuca de bico? Quando você se vê sem saída, você fala, agora eu vou correr para Deus, porque é só Deus. Sabe qual que é a boa notícia? É só Deus mesmo. E nessa hora, quando um filho clama, queridos, o pai sai correndo. Quando um filho abre a sua boca e ele clama, não importa se é para falar pai, ou se ele simplesmente chora. Simplesmente chora. Nós estamos com os nossos kids ali, mas se um dos nossos kids começar a chorar, apenas uma mãe, apenas um pai se levanta. Por quê? Porque o pai, ele conhece o clamor do filho. Quantos estão compreendendo? Então não deixe de orar. Não deixe de clamar, não perca essa conexão com o Pai, esse relacionamento com Deus, é através da oração. Mas aqui nós vemos também que ele colocou toda a Judá para jejuar. Irmãos, o jejum é algo muito poderoso. Então você fala, pastor, eu oro. Tá, mas deixa eu te falar, qual foi a última vez que você jejuou? Pastor, foi para fazer aquela, como se fala? Aquela dieta do jejum intermitente. Não estou falando desse tipo de jejum. Eu estou falando de um jejum por uma causa. Todo homem, toda mulher precisa ter uma causa para si. Precisa ter um sonho dentro de você. Aquele que não sonha está morto, mas quando você tem uma causa queimando no seu coração, quando tem algo queimando no seu coração, e você decide no seu coração abraçar essa causa, isso começa a fazer todo sentido dentro de você. O evangelho começa a fazer sentido. Sua família começa a fazer sentido. O propósito de Deus para você começa a fazer sentido. E eu falo, tem uma causa. Você que é homem, você tem que ser o primeiro a chegar. Há uma grande inversão de valores. E não é algo natural, é algo espiritual, acredite. Mas quando você entende que Deus deu o governo a você que é homem, a trazer essa presença para a sua família, seus filhos, tudo começa a fazer sentido. Você não está por acaso. Você não é fruto do acaso. Deus te deu uma missão.
a ser cumprida. E quando você entende isso, você abraça isso, você fala, eu não abro mão do chamado de Deus para a minha vida. Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão da minha esposa, não abro mão dos meus filhos. O Senhor me chamou para ser o provedor. Você começa a clamar, o Senhor vai começar a te prosperar como nunca te prosperou antes. Acredite. São coisas que parece que não tem situação, mas quando há um posicionamento espiritual, no caso aqui de Josafá, houve um posicionamento espiritual. Ele parou para orar e para jejuar. Agora veja, tem um tipo de oração e tem um tipo de jejum. Tem um tipo de oração, é aquele que Jesus falou, entra no seu quarto e ora, é você e o Senhor. Tem um tipo de jejum que é você e o Senhor, mas existe um tipo de oração e jejum que é coletiva, que é que Josafá clamou aqui, toda Judá. Começou a vir gente de todos os lugares para orar e para jejuar pelo Senhor, por uma causa. E quando um povo se levanta por conta de uma causa, por conta de algo que era contra eles, o Senhor veio e deu vitória. Quantos estão compreendendo? Sabe, nós estamos em guerra, queridos. Alguns falam, não, pastor, eu estou em paz. Mas veja, glória a Deus, mas existe uma causa maior, que não tem só a ver com a sua vida e com a sua casa. Nós estamos no meio de uma grande guerra de ideologia de gêneros há anos, e ela vem se crescendo cada vez mais. E a igreja precisa se posicionar em relação a isso. Quantos estão compreendendo? Em relação aos nossos filhos. Né? Aquilo que tem sido introjetado nas escolas, na vida deles, que é uma guerra contra a igreja. Os princípios de Deus. E muitas vezes nós ficamos o quê? Passivos. Mas existe uma guerra que nós precisamos orar e jejuar pelas nossas crianças. A igreja precisa orar por isso. Quantos estão compreendendo? Ah, não, mas meu filho não. Tá, mas nós estamos falando do reino de Deus. Quando você entende isso, você jejua e clama, sua casa vai bem, glória a Deus, mas o reino de Deus tem muitas pessoas que não. E aí você se levanta em oração, em jejum, por conta de uma causa. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Agora veja. O texto diz lá no verso 3 que Josafá teve medo. Irmãos, o medo, ele é bênção. Deus colocou o medo no homem para proteção do homem. Imagina se o homem não tivesse medo, ele ia se lançar num abismo, iria morrer. Então o medo foi para proteção. Qual que é o problema? O problema é que tudo que Deus faz, o diabo ele pega e distorce o valor. Então aquilo que era para proteger o homem, muitas vezes o diabo ele vem e coloca o quê? Algo para te paralisar. Quando o medo te paralisa, aí nós temos um problema. Porque o medo, quando te paralisa, o medo elimina a sua fé, ele rouba a sua fé. É quando você fica parado e você fala, agora não tem mais jeito. Então veja, você precisa sempre se posicionar, crendo que Deus é contigo. Por quê? Porque isso é palavra de Deus para você, é palavra de Deus para a igreja. Deus é contigo. Falar para a pessoa do seu lado, Deus é contigo. Aí você fala, pastor, mas eu não sei o que fazer. Em momentos em que você não sabe o que fazer, deixa eu falar o segundo aspecto aqui. Decida crer nas promessas e na palavra de Deus. Em momentos como esse, você precisa decidir no seu coração crer nas promessas. Quantos aqui tem promessa de Deus na sua vida, que não se cumpriu ainda? Decida crer nas promessas. Ah, pastor, mas eu já até engavetei, tolo. Não deveria ter engavetado. Tira para fora essa promessa. Começa a proclamar ela. Começa a crer nas promessas que Deus te deu. Ah, mas eu não estou vendo nada. Quem diz que você precisa ver? Você precisa é crer.
Decida crer na palavra de Deus. Aquilo que Deus falou para você, decida crer. Pastor, mas parece que quanto mais eu creio, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, mais distante fica. Isso são os seus olhos naturais, porque o Senhor está trabalhando em todo e qualquer momento. O Senhor não para de trabalhar, o Senhor é na sua vida. Quanto mais você decide crer e se aprofundar na palavra dEle, com tudo que você tem, com tudo que você é, acredite, quando você menos esperar, Ele vai te dar a vitória diante dos teus olhos. Ele vai te dar a vitória diante dos teus olhos. Veja que o cenário, aos olhos de Josafá, era impossível. Impossível, porque a multidão era muito grande. Mas ele decidiu crer na palavra. O Senhor, nós vimos aqui do verso 13 até o 20 mais ou menos, o Senhor só vai dando palavra de vitória, de conquista. Falou, olha, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Aquilo que Josafá poderia fazer, ele fez, que era orar e jejuar. Quando o povo jejua e ora, Deus dá uma palavra e fala assim, opa, agora essa guerra é minha. E eles decidem crer. O Senhor fala, só se posiciona. Em numerosa multidão, o que acontece? Nós vemos aqui no texto que eles começaram ele tinha um grande problema, amém? Começa logo no verso 1, olha o que diz o verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então veja, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a brigar entre eles, a matar uns aos outros. Olha que coisa louca. Por quê? Porque essa guerra agora era do Senhor. Josafá, Israel, não precisou tirar a espada nenhuma vez, não precisaram sacar nenhuma arma natural. Porque o Senhor comprou essa peleja para ele. Falou, agora essa briga é minha, para. Vocês já oraram, jejuaram, agora é comigo. Sabe, tem coisas que nós como igreja precisamos orar e jejuar. E chega uma hora que Deus fala, espera aí que agora eu vou intervir. Agora eu vou intervir. O nosso papel é não parar, não cessar, enquanto o Senhor não falar conosco, enquanto nós tivermos uma palavra, nós precisamos permanecer na mesma posição de crer. Até quando? Até os nossos olhos verem os grandes feitos de Deus na nossa vida. E aqui, ponto 3 é, quando você não souber o que fazer, ouça e obedeça a palavra de Deus. Uma vez que Deus te deu uma palavra, te deu uma promessa, decida crer, decida obedecer essa palavra. Não tenta dar um jeitinho. Essa história de que Deus é brasileiro, você vai dar um jeitinho, é conversa. Deus é Deus de todas as nações. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E agora você é descendente de Abraão, você está debaixo dessa bênção. Não era para ser assim. Mas aqueles que Deus veio negaram e agora nós tivemos acesso. Quantos estão compreendendo? Uma vez que você teve acesso, as mesmas bênçãos estão debaixo para você receber cada uma delas. Quantos querem receber? Então decida crer no seu coração, as palavras que o Senhor Deus deu para você, não abra mão delas, não negocie. Às vezes, muitas vezes vem coisas para você, não negocie, não abra mão. Quando você não abre mão da palavra de Deus, Deus começa a fazer coisas que aos olhos naturais são quase que impossíveis de acontecer. E esse é o grande eu sou. Esse é o nosso Senhor, o El Shaddai Todo-Poderoso. Quando você decide crer no Todo-Poderoso, Ele vai fazer maravilhas diante dos seus olhos. E esse texto aqui, porque toda uma cidade, toda uma região, toda Judá, vieram as pessoas, juntaram ali, começaram a jejuar, começaram a orar, grande era a peleja, mas grande foi o milagre. Veja o que aconteceu, aquela grande multidão, que estava vindo
ao encontro de toda Judá para destruir, para aniquilar e conquistar toda a região. Depois que o Senhor dá uma palavra e eles decidem crer e se posicionarem, oraram, jejuaram, receberam a palavra do Senhor, o que acontece? O próprio Senhor começa a intervir, um começa a matar o outro. É uma loucura. Para pensar. O Senhor, aqueles que estavam juntos para vir contra toda Judá, todo Israel, agora eles começam a matar uns aos outros. Mataram uns aos outros. Mataram até quando? Até não sobrar nenhum. E Josafá, nem Israel, nem o povo precisou desembainhar uma espada. Porque aquela guerra era do Senhor. E porque aquela guerra do Senhor, o Senhor deu vitória para eles. E aquilo que era medo diante dos seus olhos, se tornou numa grande vitória. E não somente isso, eles puderam despojar de todos os despojos de guerra. A Bíblia relata que eram tantas bênçãos, que eles precisaram 3 dias para recolher. Você sabe que naquela época, quando havia uma guerra, aquele que ganhou ficava com todos os despojos de guerra. Todas as riquezas e tudo mais, e bens materiais, ficavam. Eles precisaram de 3 dias. Pensa, começou com uma grande tribulação. Mas no final, por conta de um posicionamento de oração e jejum, Deus liberou uma grande bênção. E não foi só vitória, foi também prosperidade. E não foi só prosperidade, mas foi também saber que havia Deus em Israel e todos os reis ao seu redor. Ninguém ousou a se levantar contra Josafá naquela época, e houve paz no reino de Josafá. É quando você briga muito tempo, talvez você esteja há anos em algumas áreas da sua vida que parece que não rompem. É quando você está há anos em determinadas áreas, às vezes o casamento, às vezes financeiro, às vezes seus filhos, relacionamentos, que parece que eles estão encurvados e não avançam. Mas chega um momento que Deus faz, e quando Deus entra na história, e Deus faz, queridos, você entra num tempo de paz e despojo, de prosperidade. Então deixa eu te falar, se tem alguma área da sua vida, que tem muito tempo que você está lutando, que parece que quanto mais você luta, parece que o cenário fica ruim, é uma multidão, não tem como vencer, deixa eu te falar, permaneça orando e jejuando, porque o Senhor é contigo, e Ele vai te dar vitória, e quando te der vitória, você vai testemunhar do que o teu Deus fez na sua vida, aos redores das pessoas, e todos vão falar, existe Deus na vida do Zé, existe Deus na vida do Kleber, existe Deus na vida do Eduardo, existe Deus na vida da Renata, existe Deus na vida do Ronaldo, existe Deus na vida do Danilo. Quantos estão compreendendo? É quando você fala, Deus fez, e aí você entra num tempo de paz, de despojo, de desfrute, não tem como se explicar, mas tem como se experimentar. Quantos querem experimentar nessa noite? Sabe, queridos, então não abra mão da posição, daquilo que Deus te chamou, não abra mão do papel, você que é homem, seu papel de homem, não abra mão você mulher, de ser uma esposa idônea, não abra mão vocês jovens, de se santificarem para o Senhor, não abra mão daquilo que Deus chamou. Deus não vai te dar nada além daquilo que você não possa suportar. Pastor, mas a guerra é muito grande, não interessa. Deus sempre vai te dar um nível acima para que você possa suportar e vencer. Creia. Pastor, mas você não está entendendo. Quem não está entendendo é você. Você não precisa entender não, você precisa é crer. Para de olhar o natural. Para de olhar as circunstâncias adversas ao seu redor. E decida olhar para Deus.
Decida orar, decida jejuar, decida ler a palavra, decida fazer coisas que você nunca fez. Vai se alimentar das verdades da palavra de Deus. Pare de fazer jejum intermitente para emagrecer e vai fazer jejum para engordar da palavra espiritual de Deus. Sabe, o jejum ele é bênção. Quando você decide jejuar, você está falando o seguinte: um alimento natural ele é bom, mas você está dizendo o seguinte: eu abro mão do que é bom para alimentar daquilo que é sobremodo excelente, que é a palavra de Deus. Sobremodo excelente, me dá vida, me nutre. Não adianta você estar nutrido naturalmente e estar anêmico espiritualmente. Não adianta. Como estão compreendendo? O que verdadeiramente nos fortalece são as verdades da palavra de Deus. O que verdadeiramente nos dá fé para não parar, para não desistir, é a palavra de Deus. Porque se você começar a olhar o seu natural, você fala o quê? Eu vou sair correndo, pastor. Não dou mais conta, não. Já estou todo enrolado nas finanças, quer saber? Eu vou fazer mais um monte de bobagem aí. Quer saber? Eu vou abrir mão do meu casamento, vou abrir mão dos meus filhos, vou abrir mão da minha empresa, vou abrir mão de tudo. Cansei. Esses são os que nunca experimentam os sobrenaturais de Deus. Porque decidem abrir mão. Acham que não dão conta. É verdade. Às vezes nós não damos conta não. Projeta para mim o verso 12 de novo. Olha o que fala o verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Sabe o que é isso? Josafá está falando o seguinte: olha, nós não temos força. Nós não damos conta não. Não tem problema você achar que você não tem força, você não tem conta não, e você não dá conta não. Ele continua aqui: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, não tem problema. Em determinadas circunstâncias, você chegar a esse ponto. Que ponto? Que você não sabe o que fazer. É o ponto que você não sabe que decisão tomar. É o ponto que você fala: eu tentei de tudo, mas parece que nada deu certo. É o ponto onde você fala: eu já fiz de tudo, eu já tentei a opção A, B, C, D, e eu tive a frustração A, B, C, D, e estou prestes a colher a D. Para de se frustrar, reconhece que você não dá conta, mas uma coisa você não pode abrir mão: de tirar os olhos do Senhor. Se você tirar os olhos do Senhor, acredite, o que você vai colher é muita frustração, decepção, cansaço. E quando eu falo cansaço, não estou falando de um cansaço físico, eu estou falando de um cansaço de alma. É quando você já acordou cansado, já acordou esgotado, nem trabalhou, mas é como se tivesse feito uma grande jornada de trabalho. Sabe, existe um lugar de descanso que Josafá nos ensina aqui, que não é você andar sozinho. Tem determinadas lutas que é sua. Tem determinadas lutas que é você e sua família. Mas tem lutas que tem a ver com o reino de Deus. E foi exatamente isso que Josafá fez. Ele chamou todo mundo, todo o povo, para orar e jejuar. E quando todos se uniram com um propósito, a vitória veio. Mas veja, quando todos se uniram por conta de um propósito, o resultado
dessa unidade que foi gerada por conta de uma crise, essa unidade que foi gerada, resultou numa grande vitória, em grandes despojos de guerra, 3 dias recolhendo todos os despojos, tamanhos os despojos de guerra. Ou seja, essa unidade trouxe prosperidade, experiência de crer na palavra e trouxe um tempo de paz. Irmãos, sabe, eu creio que nós estamos vivendo tempos em que nós, como igreja, precisamos sim parar para orar e para jejuar. Tempos de oração e jejum. Sabe, quarta-feira agora eu tenho reunião com os nossos líderes, né? Primeira reunião do ano. Eu quero sim, nós como igreja, como célula, nós começarmos a tirarmos um dia pelo menos, como igreja, para nós orarmos e jejuarmos. Pastor, é obrigatório? Não. Nada é obrigatório no reino de Deus. Mas se você tiver discernimento do que está proposto, você não vai querer ficar de fora. Você falou, estou dentro dessa oração e jejum. Eu quero experimentar nesse ano de 2023. Não quero ficar olhando o cenário socioeconômico, político. Eu quero olhar para Deus, porque a vitória está em Deus. Quantos creem nisso? Sabe, queridos, eu creio que esse é um tempo em que o Senhor quer levar a igreja a um tempo de oração e jejum. Nós não precisamos esperar o jejum de 40 horas e fazer isso 2 vezes ao ano. Mas eu queria lançar um jejum. Vou conversar com os líderes. Mas pode ser no dia da célula, por exemplo. Toda a célula jejua. Por uma causa. Pelo reino de Deus. Ah, mas e a minha vida? Acredite, o Senhor vai te dar vitória em um tempo de paz. Quantos creem nisso? Sabe, nós precisamos crer na palavra e nas promessas de Deus. E eu queria orar por isso. Eu não sei quantos aqui tem uma palavra, uma promessa de Deus, que não se concretizou ainda. Uma palavra que Deus deu, que queima no seu coração, que você sabe que faz parte do propósito de Deus, mas ela não aconteceu ainda. Às vezes tem a ver com as promessas de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma promessa de Deus. Talvez sua família ainda não serve ao Senhor na sua plenitude. Talvez seja uma promessa financeira da sua empresa, ou que você ia ter uma empresa de uma prosperidade. Isso não aconteceu. Parece que quanto mais você pensa em prosperar, mais em dívida você se enrola. E você já até esqueceu isso daí, falando, não vou nem mexer com isso. Sabe, eu não sei qual que é a promessa que Deus tem para você. Mas uma coisa eu sei. Se é promessa de Deus, você jamais deveria engavetá-la ou abrir mão dela. Porque aí quando Deus fala, Deus cumpre. Basta você se posicionar. Basta você orar, jejuar. Se Deus falou, Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Pastor, mas é muito louco para acontecer. Quer mais louco do que aconteceu aqui? O exército inimigo começou a matar um outro. Quer mais loucura do que essa? Para Deus não existe impossíveis. Não existe. Pastor, mas minha luta é muito grande. A luta de Josafá também. Lá em Romanos 8, 28 diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que são todas as coisas? São todas. Até aquelas que aparentemente aos seus olhos são ruins. Mas acredite, o Senhor está trabalhando. E quando você passar e experimentar esse grande milagre, você vai sair mais forte, mais fortalecido, mais cheio de fé. E Deus quer fazer coisas extraordinárias em você e através de você.
Sabe, se você tem uma promessa que não aconteceu, você quer se posicionar hoje, não é amanhã não, é hoje. Você quer se posicionar hoje, agora. Fique de pé onde você está e vem até aqui à frente, nós vamos orar aqui. Se posiciona aqui na frente. Só aqueles que têm uma promessa que não aconteceu. Aleluia. Sabe, Josafá começou com um posicionamento. Não fique preocupado quem está só à direita ou à esquerda, simplesmente se posicione. Aleluia. Sabe, queridos, eu não sei qual é a sua luta particular ou a sua promessa que ainda não aconteceu. Não importa se seja uma luta ou seja uma promessa. O que importa é o seu posicionamento diante dela. O que importa é você decidir crer no seu coração, na palavra de Deus. O que importa é você fitar os seus olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que te chamou, que te escolheu para ser um colaborador dessa grande obra chamada Reino de Deus. E se Deus te colocou, te escolheu, você não é um fruto do acaso. Ah, pastor, eu que decidi vir. Não foi. Acredite, foi o próprio Espírito Santo de Deus que te chamou, que te escolheu. Lá em João capítulo 15, verso 16, diz o quê? Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi e vos designeis para que deis fruto, para que o seu fruto permaneça. Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então se posicione nesse dia, se posicione nesta semana, se posicione nesse mês, se posicione nesse semestre, se posicione nesse ano, mas não abra mão daquilo para o qual você foi escolhido. Não abra mão, decida se posicionar e experimentar os milagres de Deus diante dos seus olhos, a ponto das pessoas ao seu redor ficarem atônitas, ficarem embasbacadas com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, mas essa promessa parece muito distante. Não, distante para você, porque para Deus ela já foi, já é, ela já aconteceu, é só uma questão de tempo. Como Deus não está sujeito ao tempo, já aconteceu na sua vida, já é algo real e concreto. Mas eu queria que você apresentasse diante de Deus, talvez a sua luta, ou a sua promessa que não aconteceu ainda. Eu vou orar por você, eu queria que você verbalizasse isso diante de Deus. Se você acha que é muito difícil, faça como Josafá. Senhor, nós não damos conta não. É uma multidão, nós não conseguimos vencer essa multidão não. Seja sincero diante de Deus. Deus só atende os sinceros. Você não precisa fazer uma oração eloquente com boas palavras. Não. Deus não está interessado em palavras bonitas. Deus está interessado na sinceridade do teu coração. Então seja sincero com Deus. Se você não sabe o que fazer, fala para Deus. Fala, Deus, eu não sei o que fazer. Estou nessas circunstâncias. Estou sem saída. Estou na sinuca de bico. Não sei o que fazer. Abre os meus olhos. E fique com os olhos fitados no Senhor. Eu vou orar por você agora, mas eu queria que você orasse ao Senhor também. A gente pode subir um pouco o louvor. Se você não quiser que as pessoas ouçam, pode sair, vai para o lado. Mas ore ao Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, nós oramos, ó Deus, e a tua igreja responde nessa noite. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possa mesmo, Senhor, intervir sobre cada causa. Oh, Senhor, a tua igreja se levanta. Oh, Senhor, com posicionamento de oração, de jejum, de clamar até que o Senhor intervenha
e dê a vitória sobre cada casa, sobre cada vida financeira, sobre cada empresa, sobre a saúde, sobre a família. Você não precisa ver, você precisa crer. A hora que você começar a crer, você vai fechar os seus olhos e vai começar a ver o cenário. O Senhor vai te dar uma imagem, vai começar a formar uma imagem no seu coração. E você vai ver o cenário diferente diante dos teus olhos. Basta você crer, basta você declarar, basta você verbalizar e chamar à existência aquilo que os seus olhos naturais não conseguem ver. Basta você abrir a sua boca, começar a falar das palavras de vida, as palavras que geram vida, as palavras que trazem a realidade das promessas de Deus. E acredite, você vai começar a viver um tempo novo, de refrigério, de descanso. Ainda que haja luta, a vitória já foi determinada da parte do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! 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 Glória a Deus, amém? Aleluia! Glória a Deus! Acho que eu estava com saudade de pregar. Mas deixa eu contar um negócio para os irmãos. Eu estava ali atrás, minha filha estava ali, eu pedi para minha filha, falei, ora aqui por mim. Ela falou, por quê? Eu falei, o pai está sem condições hoje. Mas sabe qual que é a boa notícia? É o Senhor que nos capacita. Amém? Então creia, em momentos como esse, não tente andar sozinho. Josafá não resolveu o problema sozinho. Josafá chamou a Israel, chamou a toda Judá. Veio pessoas das demais cidades ali de Judá, da região de Judá. E todos se uniram. Então não ande só. Decida. Não é vergonhoso você pedir ajuda ou oração. É quando você fala, eu não tenho condição. O Senhor vem. Quando estão compreendendo? Amém? Você que está nos visitando, não vá embora. Nós queremos pegar o seu contato. Para você visitar uma célula. Queremos saber quem você é. Amém? Uma semana cheia da graça e do favor do Senhor nas nossas vidas, amém? Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.